Olá, amigos Nefropapers, tudo bem? Igor Pietrobon aqui falando, conversar um pouquinho hoje com vocês sobre os biomarcadores na nefrite intersticial aguda, né? Essa entidade que clinicamente é bastante difícil da gente dar o diagnóstico, a gente tem que ter bastante tino, bastante suspeição clínica para pensar, porque aqueles achados ditos clássicos, né, febre, racha, eosinofilia, artralgia, estão presentes só conjuntamente em menos de 10% dos casos, né? Então, é uma entidade bastante comum na prática clínica, isso fica bastante claro quando a gente vê as séries de biópsia de IRA sem etiologia definida, na qual a NIA fulgura lá o terceiro lugar ali na literatura de 13 a 27% dos diagnósticos nessa situação, né? Claro que, como eu já falei, a biópsia, né, acaba sendo o padrão ouro para o diagnóstico dessa entidade. No entanto, ela nem sempre é factível e nem sempre está super disponível, né, no momento da suspeição clínica, né? Então, não é um procedimento isento de risco, né? E tem uma população como a do nosso caso clínico de hoje, lá com plaquetopenia grave, e que a biópsia não se torna um procedimento seguro, né? Então, nesse contexto, é que a gente pensa em biomarcadores para nos facilitarem, né, o raciocínio diagnóstico, né? Um biomarcador também classicamente descrito é a eosinofilúria, mas a gente já sabe das coortes com NIA comprovada por biópsia, que a eosinofilúria está sempre presente quando tem leucocitura no trato urinário, né? Então, está sim presente na NIA, né? Mas a gente tem leucocitura, por exemplo, em infecção do trato urinário, seja pielonefrite, cistite, prostatite. A gente pode ter eosinofilúria quando eu tenho alguma nefrite intersticial associada à glomerulopatia. Eu posso ter eosinofilúria até com NTA, tem eosinofilúria descrita, né? Então, infelizmente, carece de acurácia para a gente usar esse biomarcador como uma ferramenta diagnóstica essencial para o diagnóstico da NIA, né? E mais recentemente vem sendo descritos alguns outros biomarcadores, né? Um que eu queria ressaltar é o TNF-alfa junto com a interleucina 9, né? Então a gente tem a ativação, né, de linfócito T bastante por via TH9 na nefrite intersticial aguda, e um grupo, né, de pesquisadores validou com uma boa acurácia o uso desses dois biomarcadores urinários, né, TNF-alfa e interleucina 9, para o diagnóstico de NIA, inclusive com implicações prognósticas, né? Então, eu vou colocar aqui abaixo o gráfico do trabalho para vocês visualizarem, e a gente consegue ter informação além de diagnóstica, né? Que é uma coorte com NIA comprovada por biópsia, a gente tem informação prognóstica também, né? Outros biomarcadores que foram estudados é a RBP urinária, né, correlacionado com creatinina urinária ou cistatina sérica. E a gente sabe que a RBP é uma proteína de baixo peso molecular, que em geral sinaliza insulto tubular proximal, né? Então, é uma substância que tem sido estudada também para auxílio diagnóstico aí da nefrite intersticial aguda, né? E mais recentemente foi publicado uma série de casos, né, 42 pacientes, e que eles encontraram uma certa acurácia ali diagnóstica da relação ureia-creatinina, na verdade, BUN-creatinina, né, que a gente consegue traduzir para ureia-creatinina. No trabalho, uma relação BUN-creatinina menor do que 12 foi preditora de NIA, e para a gente daria uma ureia-creatinina ali aproximadamente menor do que 25, né? E qual que é o racional dos pesquisadores quando pensaram nisso, né? Quando você tem nefrite intersticial, você tem insulto tubular, né? E a gente sabe que a creatinina ela é secretada, né, pelos trocadores de ânion orgânicos lá no túbulo proximal. E então, portanto, né, quando você tem mania com insulto tubular, você não tem secreção de creatinina, né? E a ureia, por sua vez, ela é reabsorvida, né? Então, quando você tem insulto tubular ou quando você tem uma IRA com baixo fluxo, como por exemplo uma pré-renal, você tem reabsorção de forma desproporcional de ureia ali junto com sódio no túbulo proximal, né? Então,
Nessa situação clínica de insulto tubular, você não tem nem secreção de creatinina e nem reabsorção de ureia e, portanto, essa relação ficaria baixa, né? Claro que isso não é super específico para nefrite intersticial aguda, mas agrega lá nos nossos dados, né? Nossa, um paciente tem uso de droga, passou um período, teve uma elevação progressiva uma piora progressiva de função renal, eu posso ou não ter eosinofilia, posso ter leucocitúria, posso ter proteinúria, podendo até chegar a proteinúria nefrótica, posso ter hematúria micro, a hematúria macro é descrita apesar de raro, e aí o fato de ter uma ureia creatinina sérica, né, menor do que 25, sugere e ajuda, né, a raciocinar nesse diagnóstico. Tá bom? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Um abraço e até a próxima.